E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Chofé Diamante. E hoje, como prometido, vou falar sobre esse cara aqui, o computador de bordo do painel Euro 5 da Mercedes-Benz, né? Eu fiz um vídeo anterior falando dos mostradores, né, do painel analógico. Falei de algumas das funções desses botões aqui, do lado esquerdo. E hoje a gente vai falar especificamente do computador de bordo, tá, gente? O computador de bordo da Mercedes-Benz, né? Hoje eu tô aqui num ônibus, né? E geralmente no ônibus ele tem 6 páginas, tá, gente? São 6 páginas. Em alguns caminhões da Mercedes-Benz ele chega a ter 7 páginas. Se eu não me engano é o caso do Actros, né? O Actros ele tem 7 páginas. E dependendo da configuração do ônibus, né? Se for uma configuração mais completa, os botões, né, que acessam o menu do computador de bordo ficam aqui no volante, né? Tem esses botões aqui, então os botões para atender a chamada telefônica, e esses botões de mais e de menos também acessam o computador de bordo, auxiliam nas funções do computador de bordo. Dependendo da configuração do ônibus ou do caminhão, esses mesmos botões eles ficam do lado esquerdo, né? Tipo um joystickzinho que fica aqui do lado esquerdo. Alguns caminhões é aqui embaixo, né? Os ônibus, geralmente nos ônibus urbanos, que é uma configuração mais simples, geralmente fica aqui, tá, gente? Mas o modelo que nós estamos hoje, que é um O500 RS-DD, né? É o Double Deck, famoso 4 patas, né? Então ele é um pouco mais completo. Vem com a caixa de câmbio GO 240 automatizada de 8 marchas, né? E a gente vai conseguir aqui mexer no computador de bordo através desses botões aqui, tá? Então, explicando aqui essa tela inicial, temos aí a hora e data, tá, gente? Lembrando que a hora e data do veículo nunca você vai ajustar pelo computador de bordo, tá, gente? Nunca ajuste pelo painel. Você vem aqui no tacógrafo, tá? E ajusta. Você ajustando pelo tacógrafo automaticamente ajusta ali o painel, tá? E aí sempre que você ajustar a hora no tacógrafo, você tira o disco, tá, gente? Você tira o disco e fecha a gaveta do tacógrafo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Digamos que ajustou a hora lá, você vai fechar a gaveta sem ter disco nenhum. Aí ele vai fazer a rebobinação, no caso aqui, como eu não fiz ajuste nenhum, você não vai ouvir o barulho do veículo rebobinando, né, do tacógrafo rebobinando. E após a rebobinação ele vai ajustar a hora aqui, tanto do painel como do tacógrafo. Se caso algum de vocês tiver dúvida em ajustar a hora no tacógrafo, é só deixar aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico, tá, gente? Mas voltando aqui ao computador de bordo, temos aí essa página inicial, tá? Hora, data, temperatura. Essa sempre será a temperatura externa, tá, gente? Não é a temperatura do interior do veículo, nem muito menos a temperatura do motor. A temperatura do líquido de arrefecimento do motor é aqui, tá, gente? Como o veículo está desligado, está marcando aqui 55 graus, tá? Então durante a condução, obviamente, ela vai estar subindo um pouquinho mais. E como eu falei no vídeo anterior, na temperatura do motor, né, até 100 graus, se você estiver utilizando os aditivos, né, indicado pela montadora, não tem nenhum problema. A partir de 103, né, o veículo já não é mais adequado rodar, se você estiver usando os aditivos. A 105 já começa o veículo a despotencializar, tá, gente? Então a 100 graus ainda dá para aguentar aí de boa, usando os aditivos aí recomendados, tá, gente? Porque a água ela ferve a 100 graus, mas com o aditivo ele consegue atrasar esse processo. Então se você estiver usando só água no reservatório, né, do tanque de expansão, aí ela vai ferver a 100 graus. Mas se você estiver usando aditivo, a 100 graus ele ainda não ferve, tá? Então até 103 ainda dá para aguentar. Acima de 103, aí sim você tem que parar o veículo, porque vai começar a ter a despotencialização, né, que acontece a 105 graus. Então aqui a gente tem o trip parcial, que no caso ele foi zerado, né? A gente segura esse botão por alguns segundos, ele gera o trip parcial. E o trip total, que é a quilometragem desde que o veículo aí foi
que saiu da concessionária, ou quando foi trocado o tacógrafo, né? Às vezes acontece de o tacógrafo dar defeito, ou, né, ser furtado. Então na troca do tacógrafo também essa quilometragem é zerada, tá, gente? Então vamos descer aqui. Ó, a gente consegue acessar os menus, as páginas do menu com essas setinhas, tá? Para baixo avança, para cima retrocede. Então vamos para a primeira página aqui. Então tem essas mesmas informações que estão aqui, elas vão estar nessa primeira página aqui, tá, gente? É o trip parcial e o trip total. Que é o trip parcial é aquele quilometragem que a gente marca quando sai da garagem ou quando abastece o veículo, que a gente sempre zera aqui, tá? Então não é necessário você acessar essa página para ver essas informações, porque elas vão estar sempre nesse menu inferior aqui durante a condução, tá, gente? Então, avançando mais uma página, temos a viagem 1, que é a viagem auto-iniciada. Essa viagem ela marca o trip parcial, que é esse que tá em branco aqui, porque foi zerado, o tempo de funcionamento do veículo e os litros gastos, tá? Ela é auto-iniciada por quê? Porque sempre que o veículo fica desligado por 4 horas, né, ela vai reiniciar sozinho, né? Se você tirar a chave do contato ou desligá-lo por 4 horas, ela vai reiniciar. Agora, caso você queira reiniciá-lo manualmente, tá vendo que tem um sinalzinho de mais aqui, autoexplicativo? Então a gente vai vir aqui do lado direito do volante, tá? Apertou o sinalzinho de mais, vai aparecer outras informações ali, que no caso seria a média de combustível e a média de quilômetros de velocidade, né? Vamos dizer assim. Mas como foi zerado, então não vai aparecer nesse momento, tá? Então o sinalzinho de mais lá, tá vendo? Tá aparecendo mais uma vez. A gente vai clicar e vai aparecer a informação. Se você quer reiniciar, se a sua resposta for não, você entrou aqui por acidente e não quer reiniciar, é só apertar o sinalzinho de mais que vai fechar ali o menu. Agora, se a sua resposta for sim, você vem aqui e muda aqui com a seta, tá? Ó lá, mudou lá, ó, sim. E aperta o sinalzinho de mais. Aí ele vai, aí reiniciou por completo, tá vendo? Então, quiser reiniciar manualmente, só entrar aqui, lembrando mais uma vez, mais, e aqui sim ou não, tá, gente? E mais a gente define a nossa resposta. Agora, se você quiser esperar pelas 4 horas, caso o veículo fique 4 horas desligado, ele vai reiniciar sozinho, tá, gente? Então vamos lá para a viagem 2. A viagem 2, ela vai mostrar as mesmas informações da viagem 1, só que com uma diferença, tá, gente? E aqui esse menu ele só é reiniciado com a ação do motorista, tá? A gente chama de viagem mensal porque ele vai marcar aqui indefinidamente os seus km rodados, o tempo de funcionamento do veículo e os litros gastos, tá? Esses são os litros, não é a média do combustível. A média a gente consegue ver mais uma vez aqui, ó. Aqui agora a gente vai conseguir ver. Apertou o sinalzinho de mais, vai aparecer aqui a velocidade média do veículo, né? E a média em litros, né? Em litros gastos aqui, tá? 3,45 km litros foi a média que foi feita, tá? Até a última reinicialização. Então, se você quer reiniciar esse menu, é o mesmo procedimento. Apertou lá, vai aparecer a informação, reiniciar sim ou não. Se a resposta for não, é só apertar o sinal de mais. Se a resposta for sim, de mais ou de menos, né? Se a resposta for sim, você muda aqui com as setinhas e clica lá, ó, mais, tá vendo? Aí reiniciou. Então essa é a viagem mensal, né? Que a gente reinicia ao chegar ao destino, ou o mês, deixa o mês inteiro ali marcando, né? Dependendo, né, qual é o procedimento da empresa. Vamos para mais uma página. Então aqui a gente finaliza essa primeira página aqui do menu. Vamos para a segunda página. Essa aqui marca o consumo instantâneo do veículo. Como o veículo está desligado, né, não tem como ver agora, mas quando a gente está andando, essa barrinha vai subindo, tá, gente? Essa barrinha aqui, quanto maior ela estiver, melhor o seu consumo, tá? Vai marcar aqui, né, onde está esses tracinhos, a
a sua média instantânea, vai marcar se você está fazendo 4x1, 3x1, 1x1, né? E quando você entrar, né, em o modo cut off, né, que você tira o pé do acelerador, deixa o veículo seguir ali pela força cinética, né, que muitos chamam de inércia. Então não vai estar gastando nada. E quando não estiver gastando nada, né, esses tracinhos aqui vão aparecer, tá, gente? Então ou vai aparecer o nome 999, tá? Então essa é o consumo instantâneo, tá, gente? A média que você faz naquele momento ali que você está acelerando ou desacelerando. Aqui é a pressão do turbo. Aqui já é o contrário da barrinha da média. Aqui quanto menor for a pressão do turbo, mais econômico você vai estar sendo a sua direção, tá, gente? Quanto mais perto aqui dessa barrinha amarela, pior vai ser a sua média, né? Vai estar exigindo mais do motor e automaticamente vai estar gastando mais combustível. Essa aqui é a página da média, tá? Aqui tá 3,20, tá, gente? Mas se você quer alterar, você aperta aqui o sinal de mais, e com essas setas aqui do lado direito, né, do lado esquerdo, né, do volante, você vai alterando lá, ó, 3,25, 40, 45. Aí menos você diminui de acordo com o que você quer. Vamos dizer que eu quero os 3,20 mesmo. Então vou lá, aperto aqui e insiro o meu objetivo lá, que é 3,20. Quando eu estiver muito longe aqui, quando a média estiver muito ruim, tipo 1.9, 2.2, estiver muito longe do objetivo, vai ficar em vermelho. Quando eu estiver me aproximando do objetivo, vai ficar em amarelo, os nomes aqui, tá, gente? E quando eu alcançar o objetivo ou ultrapassá-lo, vai ficar em verde, tá, gente? Então, vermelho, a média tá ruim, amarelo tá próximo, e verde, o objetivo foi alcançado ou ultrapassado. Então vamos descer mais um aqui. Esse como o nome mesmo diz, o consumo com veículo parado, né? 7,7 litros. E é o tempo que o veículo ficou parado, tá, gente? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Aqui mostra quanto tempo o veículo ficou na faixa verde aqui do tacômetro, né? Contagiro, o famoso contagiro, que é a faixa de torque, a faixa econômica. Por quanto tempo ele rodou na faixa amarela, que é a faixa de uso do retarder ou freio motor. Essa faixa aqui, gente, você pode usar ela, mas nunca com o veículo acelerando. É a faixa de aproveitamento, de melhor rotação, né? Que o retarder ou freio motor vai ter maior eficiência. Mas se você acelerar com o veículo nessa rotação aqui, o consumo vai ser bem mais alto, tá, gente? Então 2 minutos aqui utilizando o retarder, freio motor. E é essa faixa aqui de sobre rotação, que é a faixa vermelha, que você nunca deve acessar essa faixa aqui, que pode causar danos ao motor, tá bom, gente? Então a faixa econômica, a faixa de uso do retarder e freio motor, né, de maior eficiência, e a faixa de sobre rotação, né? E aqui marca o tempo que o motorista navegou em uma dessas faixas aí. O monitoramento, gente, é aqui, ó. Aqui tá desligado, né? Mas você vai apertar o sinal de mais. Vamos dizer que isso aqui era ligado, certo? Ó, apertou o sinal de mais aqui. Ligado, com as setinhas ligadas. Vamos ligar aqui para mostrar para vocês. Aqui você vai definir uma velocidade, certo? Aqui, ó, no caso 99 km por hora, um exemplo aqui, tá, gente? Vou definir aqui 99. E aqui vai mostrar quantas vezes eu ultrapassei, né? Dei ponta, né, acima de 99, e o tempo que eu fiquei nessa ponta aí. Vamos dizer que eu cheguei a 100 por hora. Vai mostrar quantas vezes eu cheguei a 100 ou ultrapassei os 100 e quanto tempo, né? Porque quando eu defino aqui, eu coloquei 99, né? Mas a empresa pode colocar 90, 80, 85, depende do procedimento da empresa. E toda vez que você ultrapassar o objetivo que foi inserido aqui, vai marcar quantas vezes você ultrapassou e por quanto tempo, né? E isso aí geralmente já é para telemetria da empresa, tá, gente? Então muito cuidado aí, tá bom? E caso você não queira, né,
esse acompanhamento. É só apertar. Vamos voltar aqui. Peraí, vamos lá. A gente aperta a seta aqui, reiniciar, ligado. Então vamos desligar aqui, tá? Volta aqui a seta e desligou, tá bom? E para ligar, só usar o sinal de mais, como eu expliquei, e a gente tem novamente as informações ali de controle de velocidade. Na próxima página, gente, tem a velocidade digital, né? Tem a velocidade aqui no ponteiro analógico, e aqui você pode acompanhar na velocidade digital. Tanque de combustível, nível de combustível, que está cheio, né? 100%. Tanque do AdBlue, o Arla, tá cheio. Aqui a pressão pneumática, tanto tá marcando aqui como tá marcando de forma digital, né? Tá aqui um pouco vazio, né? A temperatura do líquido de arrefecimento, a temperatura do motor, 54 graus, agora com o veículo desligado, né? O orímetro, né? O tempo total de funcionamento do veículo desde a saída da concessionária. O orímetro é importante para quem trabalha em mineradora, tá, gente? Porque o caminhão praticamente fica o dia inteiro ligado e roda poucas distâncias. Então, a forma de revisão desses caminhões é diferenciada. Porque, por exemplo, um ônibus aqui rodoviário que roda grandes distâncias, a revisão é feita por quilômetros. Mas como os caminhões de mineradora não rodam essas distâncias todas, né, que uma carreta rodoviária ou um ônibus rodoviário faz, então a revisão é feita pelo orímetro. Então por isso a importância do orímetro, tá, gente? Aqui é o estado da bateria, né, é o famoso voltímetro. 22 graus a 24 graus com o veículo desligado, a bateria tá normal. Abaixo de 22 ela não tá legal, tá? Acima de 24 seria a raridade, tá, gente? Mas com o veículo desligado é muito difícil subir para 25, mas abaixo de 22 a bateria estaria fraca. Com o veículo ligado, a temperatura seria entre 27 e 28,5 mais ou menos, tá? O mínimo aí 26, abaixo de 26 a bateria já estaria ruim, até se chegar a 24 porque está consumindo a bateria, o alternador não está carregando, e se chegar a 29 ela está com superaquecimento, tá? Provavelmente os módulos aí do veículo vão começar a entrar em modo de proteção. Acabou o menu aqui, tá? Agora vamos para a próxima página. Esse aqui é o despertador, tá, gente? Você programa uma hora aqui e quando chegar a hora o carro vai despertar, igual um despertador normal, né? Não tem muita coisa para falar aqui não. Você programou a hora, ele vai despertar. Aqui são os avisos, tá? Aqui, ó, PSM. PSM seria a falha da telemetria do veículo, que geralmente manda para a empresa. RS, falha de retarder. Você vê que aparece uma luz aqui, ó. O retarder desse veículo não está com total eficiência. Então aparece o RS. A pressão pneumática baixa, né? Que o balão de ar aqui está vazio, vamos dizer assim, abaixo do nível de condução. Então esses são os avisos aí, tá, gente? Ó, PSM, RS, deixa eu ver se tem mais algum aqui. MR, falha do módulo do motor, né? Geralmente é o pessoal da manutenção que se interessa mais por essa parte aqui, por essa página. A gente, como motorista, não tem muita utilidade, a não ser que o veículo apresente algum defeito na estrada, alguma dessas luzes acesas, e você acenda e você consegue passar essa informação para manutenção para facilitar aí o trabalho deles, tá, gente? Então na próxima página aqui, o ajuste de unidades, óleo. Gente, essa página aqui, se tiver tudo bonitinho, tudo ajustado, não mexe, tá, gente? Aqui vai configurar idioma, aqui você vai configurar, ó, ajuste de hora e data, como eu havia falado para vocês, tá? Hora e data sempre pelo tacógrafo, tá, gente? Nunca pelo painel, tá bom? Ajustou pelo tacógrafo, ajusta os dois. Se você ajustar pelo painel, não ajusta os dois, tá, gente? Então esse aí foi o vídeo aí do computador de bordo. Se ficou alguma dúvida, alguma parte que eu não falei aí, que vocês queiram saber, é só deixar nos comentários, tá, gente? Que eu vou estar respondendo aí pra vocês.
tá bom? Um forte abraço aí, fiquem com Deus.